Ó, e aqui tem pegadinha de prova. Atendimento prioritário. Você lembrar do quê? De imposto de renda e tramitação processual. Tramitação processual. Então, a pessoa com deficiência, ela possui um processo no seu nome, tá certo? Ela é parte interessada em determinada tramitação processual, ela vai ter o quê? Atendimento prioritário, tá certo? Sobre o imposto de renda, aqui tem muita pegadinha. A pessoa com deficiência, ela tem o quê? Isenção de imposto de renda? Não. Ela tem o direito de receber antecipadamente o imposto de renda. Então, pessoas com deficiência vão cair lá no primeiro lote do imposto de renda, né? Como regra, vão cair lá no primeiro lote para receber esses valores, tá certo? Então, cuidado com a pegadinha. Ó, a pessoa com deficiência, ela tem atendimento prioritário. Com relação ao imposto de renda, não é que elas não precisam, elas são isentas do imposto de renda. Não, tá errado. Isso cai bastante em prova. Elas têm o direito de quê? De recebimento da restituição antecipada do imposto de renda. Tá? Elas têm prioridade no recebimento. Então, a prioridade aqui, ó, é no recebimento. Professor, eles têm alguma situação, né, que... Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar de todas aquelas... o que a lei elenca como atendimento prioritário. Vem cá. Atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Em relação à proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Disponibilização de recursos humanos e tecnológicos. Pontos de parada, estações e terminais acessíveis. Recursos de comunicação acessíveis. Ó, o que eu falei para você, ó, recebimento da restituição de imposto de renda, tramitação processual e procedimentos judiciais que for parte ou interessada. Tem uma exceção aqui, que é a pessoa com deficiência, que cai bastante em prova, que é uma exceção ao atendimento prioritário. São o quê? Os serviços de emergência, emergência pública ou privada. Então a pessoa com deficiência chegou no hospital, ela vai ter prioridade de atendimento? Bom, como regra, existe lá um protocolo de atendimento e aí as pessoas vão ter a prioridade de atendimento. Agora, se for um atendimento emergencial, está lá uma pessoa com deficiência e chega uma pessoa que acabou de sofrer uma tentativa de homicídio, a pessoa com deficiência vai ser atendida prioritariamente? Não. Vai seguir o quê? O protocolo hospitalar, seja da entidade pública ou privada. Ou seja, uma exceção ao atendimento prioritário são essas chamadas emergências públicas ou privadas, os serviços de emergência pública ou privada. Então, cuidado aqui, ó, exceção, que cai bastante em prova. Exceção. Serviços de emergência. Sejam eles públicos ou privados, tá legal? Públicos ou privados. Por que eu elenquei esses dois aqui? Professor, e o acompanhante da pessoa com deficiência? Ele possui essas prioridades? Sim. As prioridades que eu li para vocês anteriormente, como regra, todas elas são aplicadas também ao acompanhante da pessoa com deficiência, tá certo? Exceto duas. Quais são as duas? Estão aqui. Pegadinha de prova, entenderam? Ao acompanhante da pessoa com deficiência, eles também têm atendimento prioritário ao que for aplicado à pessoa com deficiência, exceto nessas duas situações. O acompanhante não tem o direito de recebimento antecipado do imposto de renda e não tem direito a prioridade na tramitação processual do qual seja parte. Tá legal? Cuidado com essa pegadinha aqui, que também é uma questão que cai bastante de prova do acompanhante da pessoa com deficiência. Olha só, elenquei para vocês aqui, né, saindo agora dessa parte da igualdade, da discriminação, falamos das disposições preliminares, da parte de igualdade e discriminação, agora vamos falar o quê? Dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais. E essa parte de direitos fundamentais é bem semelhante lá ao Estatuto da Igualdade Racial também, né, pessoal? Que eu falei para vocês, esses são direitos que já estão previstos na Constituição, mas que a lei elenca de uma forma mais efetiva, né, de uma forma mais objetiva, específica, mais direcionada às pessoas com deficiência. Então são os chamados direitos fundamentais. Direitos fundamentais. E são vários os direitos fundamentais que a lei trabalha. Vem cá, professor, olha só. Direito à vida, à habilitação e reabilitação, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, assistência social,
à previdência social, direito à cultura, esporte, turismo e lazer, direito ao transporte e à mobilidade. Certo? Muito bem. Ó, direito à vida. Direito à vida, ele fala o seguinte, ele fala que as pessoas em situação de risco, de emergência ou estado de calamidade pública, elas serão especialmente vulneráveis. E ele fala o seguinte, ó, uma questãozinha que cai bastante em prova, tá? Uma pessoa com deficiência, ela é obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, ou tratamento, ou à institucionalização forçada? E aí? Uma pessoa com deficiência, ela possui uma deficiência, ela chegou no hospital, o médico, ele pode obrigar a pessoa a seguir aquele tratamento? Não, pessoal. Anota aí, isso é uma pegadinha de prova. A pessoa não é obrigada a submeter à intervenção clínica ou a tratamento. Ah, mas tem exceção? Claro que tem exceção, né? Se ela chegou lá no hospital e tem um risco de morte ou emergência em saúde, risco de morte, emergência em saúde, aí é uma exceção. Aí não tem aceitar ou não aceitar. Aí o médico vai fazer, né? É até uma espécie de estado de necessidade. Ele está agindo daquela forma para salvar a vida de uma pessoa. Tá legal? Olha lá, ó. Vem cá. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, tá? Como eu falei para vocês, a exceção, risco de morte e emergência em saúde. Aliás, a lei também fala sobre pesquisa científica, né, de pessoa com deficiência, ó, como regra, precisa do consentimento dela. Mas o que acontece? Algumas vezes essa pessoa com deficiência, ela está numa situação de tutela ou curatela. Daí quem vai decidir por ela que é o tutor ou seu curador. Esse tutor ou curador, né, a pesquisa científica, ele só irá aceitar quando for uma situação excepcional, ou seja, quando houver indícios do benefício direto e não existir outra opção razoável para a pessoa com deficiência. Tá? Isso sobre o direito à vida é o que eu queria falar para vocês. Outro direito fundamental, habilitação ou reabilitação. São situações, né, para fazer com que uma pessoa com deficiência ela possa se habilitar, então ela não tem habilidade, que ela possa se habilitar, ou ela já tinha habilidade, ela acabou perdendo, ou então que ela possa se reabilitar para que ela tenha autonomia na sua vida. Então, a reabilitação ou habilitação são situações relacionadas para que a pessoa volte a ter autonomia na sua vida, né? Ou tenha autonomia na sua vida. Tá aqui, ó. Então, habilitação ou reabilitação. Desenvolvimento de potencialidades, talentos e habilidades, e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas, para o quê? Para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência, sua participação social e igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Beleza? Bom, aqui, com relação à autonomia e com relação à habilitação e reabilitação, existem algumas diretrizes, né, que devem ser observadas, que é o quê? Diagnóstico e intervenção precoces, adoção de medidas compensatórias, atuação permanente integrada e articulada de políticas públicas, oferta de rede de serviços articulados, prestação de serviços próximos ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural. Bem tranquilo, né? Por isso que eu estou fazendo uma leitura rápida com vocês. Algumas garantias, né? Algumas garantias. Organização, serviços e métodos, técnicas e recursos, acessibilidade, que a gente já viu o nosso conceito, tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, capacitação continuada dos profissionais que participam desses programas e serviços. Tá? Então, sobre habilitação e reabilitação, que são questões bem óbvias que podem vir e cair aqui para vocês. Tá legal? Tranquilo? Por enquanto, bem tranquilo. Né? Direitos fundamentais, eu vou fazer mais a leitura aqui com vocês, tá, pessoal? Não tem muita questão assim que possa vir a cair na prova de uma forma diferente do que está previsto na lei, né? E não tem tanta pegadinha assim de prova. Direito à saúde. Direito à saúde, vem cá. Ó, direito à saúde. Atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, por intermédio do quê? Por intermédio do SUS, tá? Garantindo acesso universal e igualitário. Participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas públicas de saúde. É claro, bom, se vai ser elaborada uma política pública de saúde, essa política pública de saúde, para ela ser aplicada de forma igualitária, ela tem que observar também os direitos da pessoa com deficiência. E nada mais justo do que pessoas com deficiência participem da elaboração dessas políticas públicas. Por isso é que a participação na elaboração das políticas também é um direito previsto aqui. Tá? Vamos lá. Garantida a capacitação inicial e continuada dos profissionais. Ó, e as diretrizes de direito à saúde aplicam-se também
as instituições privadas, né, não, que participem de forma complementar ao SUS ou que recebam recursos públicos para a sua manutenção. Então assim, ó, diretrizes relacionadas à saúde, elas se aplicam somente às unidades públicas? Não, elas podem se aplicar a entidades privadas, desde que essas entidades privadas, elas participem de uma forma complementar ao SUS, certo? Porque algumas vezes eu tenho uma entidade privada que ela participa ela complementa o SUS, né? Ela foi contratada pelo poder público para prestar serviços do Sistema Único de Saúde. Ou se ela receba, de alguma forma, recursos públicos. Tá legal? Além disso, ó, esse aqui às vezes cai em prova. Operadoras de planos de saúde, seguros privados de saúde, são obrigados a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Então, eu não posso, né? Não, você é pessoa com deficiência ou não? Sim, eu sou uma pessoa com deficiência. Não, então determinados serviços não são ofertados a você. Posso fazer isso? Não, não posso fazer isso. Tá? Isso está tratando de forma desigual as pessoas com deficiência. O atendimento, né, na área de saúde às pessoas com deficiência, como regra, o atendimento deve ser o quê? Na residência dessas pessoas. Agora, não conseguir prestar o serviço na residência da pessoa com deficiência. Neste caso, vai o quê? Vai pegar a pessoa com deficiência e fazer com que ela desloque até o local, né, o local onde será o atendimento. E esse local, esse transporte, né, e essa acomodação da pessoa com deficiência também deve ser garantida pelo poder público. Tá aqui, ó, garantidos o transporte e acomodação da pessoa com deficiência e do seu acompanhante, tá certo? Outra situação, uma pessoa com deficiência foi internada, ela tem direito a ter o quê? Um acompanhante, em tempo integral. Então, o ambiente tem que propiciar que essa pessoa, esse acompanhante, permaneça lá com ela. Tá aqui, ó, pessoa com deficiência internada ou em observação, assegurado o quê? Direito ao acompanhante ou atendente pessoal. Aqueles conceitos que a gente trabalhou, né? Acompanhante e atendente pessoal. Devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a permanência em tempo integral. Plano de saúde, ele pode cobrar um valor diferenciado para a pessoa portadora de deficiência? Não pode, é vedado, tá certo? Isso contraria o princípio da igualdade. Tá aqui, ó, são vedadas cobrança de valores diferenciados por planos de seguros privados de saúde em razão da sua condição. Tá legal? E por último aqui, ó, se tem uma suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, isso deve ser o quê? Objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados. A quem? Quem que esses serviços de saúde devem comunicar, né? Se eles observaram suspeita de violência praticada contra a pessoa com deficiência. Por exemplo, chegou lá no hospital, uma pessoa, o médico observou, tem todos os sinais aqui de que a pessoa com deficiência sofreu violência. Neste caso, deve ser informado quem? A autoridade policial, Ministério Público e os conselhos de pessoas com deficiência. Tá aqui, ó, autoridade policial, o MP, além dos conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Certo? Tranquilo até aí? Seguimos então. Direito à educação. Com relação ao direito à educação, são várias responsabilidades, né, que o ensino público possui. E aí eu fiz assim, ó, eu fiz uma tabelinha para vocês, né? São várias situações que a lei fala que o ensino público deve seguir. São várias orientações, né, várias responsabilidades das instituições públicas. E boa parte dessas também se aplicam às instituições privadas. Então eu fiz uma tabelinha mostrando para vocês o que é responsabilidade apenas pública e o que também é privada. Vem cá. Ó, responsabilidade. Sistema educacional inclusivo. É responsabilidade tanto das instituições públicas como também das privadas. Aprimoramento nos sistemas educacionais, instituições públicas e privadas. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Também responsabilidade das instituições privadas. Adoção de medidas individualizadoras e coletivas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social. Também responsabilidade das instituições privadas. Agora, cuidado, olha a pegadinha de prova. Oferta de educação bilíngue, incluindo Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Esse aqui, somente instituições públicas, não é um dever da instituição privada. Outra situação que não é dever também da instituição privada, olha aqui, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas. Tá legal? Tem mais aqui, pessoal. Planejamento, né? Planejamento de estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos público e privado, participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar, de responsabilidade pública e privada, das entidades públicas e privadas, medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento,
públicas e privadas. Práticas pedagógicas inclusivas, públicas e privadas. Ensino de Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, pública e privada. Educação superior, educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades, pública e privada. Agora aqui, ó, formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias e intérpretes de profissionais de apoio. Aqui, somente instituições públicas a responsabilidade. Tem mais. Aqui todos públicos e privados, tá? Inclusão em conteúdos curriculares de temas relacionados à pessoa com deficiência, acesso da pessoa com deficiência, né, em igualdade de condições, a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar, acessibilidade, oferta de profissionais de apoio escolar e articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Isso é o que mais pode cair para vocês com relação à educação, certo? Vamos lá. Direito à moradia. Direito à moradia, ele vai falar assim pra gente, ó. Ele vai falar que, como regra, a pessoa com deficiência, ela tem o direito o quê? De ter uma moradia digna junto com a sua família natural, certo? Como regra, quando a gente estuda lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ou adolescente, ele tem que viver com a sua família. A pessoa, qualquer pessoa, né, como regra, ela tem o direito de viver com a sua família natural, formada aí pelo quê? Pelos pais, né, pelos seus descendentes, né, a família natural. Não possui família natural, a pessoa pode ter o quê? Uma família substituta, por exemplo, pode ser adotada, né, ou pode adotar alguém, então família substituta. Então, aqui, quando fala em moradia, fala que a pessoa com deficiência, ela tem o direito de ter uma moradia digna no seio da sua família natural ou da sua família substituta. Essa é a regra geral, né? Aí, ó, ele fala com seu cônjuge, com seu companheiro, ou mesmo desacompanhada. Ou em uma moradia para a vida independente. Como assim uma moradia para a vida independente? Ela vai ter uma moradia onde ela tenha acessibilidade, onde ela tenha condições de viver de forma independente. Essa, então, seria a segunda situação, a segunda regra. Né? Primeiro, junto com a família, depois, uma moradia para a vida independente. E ainda, é possível que a pessoa com deficiência, ela seja proporcionado a ela, né, que seria uma exceção, uma residência inclusiva. Essa residência inclusiva é uma residência oferecida pelo poder público, onde ela pode viver, né, de forma plena, tá certo? Vem cá, ó. Aí a lei traz pra gente esses dois conceitos, ó, de residências inclusivas e de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. O que é residência inclusiva? Então, cuidado, ó, são unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, tá certo? Então, residência inclusiva, você vai lembrar de poder público, ele que fornece. Ó, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinados a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Ou seja, a pessoa ela não possui uma família, né? Tem vínculos familiares fragilizados, rompidos, ela não tem condições de se autossustentar. O que vai acontecer? O poder público vai fornecer residências inclusivas, tá certo? Esse é o conceito de residências inclusivas. É diferente da moradia para a vida independente. Tá aqui, ó. É uma moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos, individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Aqui não fala de serem proporcionados pelo poder público, não fala que são para pessoas fragilizadas, que não têm família. É uma moradia que a pessoa com deficiência possui, adequada, né, para ela ter uma plena condição de viver. Beleza? Sobre direito à moradia, tem uma questãozinha que cai muito em prova, eu até vou colocar aqui para vocês, ó, com relação ao direito à moradia. Direito à moradia é a questão dos programas habitacionais, tá? Programas habitacionais. Programas habitacionais públicos, né? Então, o programa habitacional público, quando eu tenho um programa habitacional público, esse programa habitacional, quando ele for criado, ele tem que observar um determinado número X de vagas para pessoas com deficiência. Ou seja, um percentual ele é reservado para pessoas com deficiência. Um percentual dessas habitações é reservado para pessoas com deficiência. Qual é esse percentual? É isso que cai em prova. No mínimo, 3%. Anota aí, tá certo? Ó, reserva mínima. Reserva
mínima de 3% para pessoas com deficiência. Claro que essas pessoas com deficiência, elas só serão beneficiadas apenas uma vez. Se uma pessoa com deficiência já foi beneficiada por um programa habitacional, nessa reserva mínima, ele não pode outra vez ser beneficiado. Tá? Ah, professor, foi reservado 3% para pessoas com deficiência, mas não houve um número de pessoas com deficiência que utilizou esses programas habitacionais. Né? Ficou sobrando lá habitações. Neste caso, aí pode ser disponibilizado para outras pessoas. Tá? Mas quando tem um programa habitacional público, né? Programa habitacional público, lembre-se, reserva mínima de 3%. Tá? Muito bem, vamos lá. Direito ao trabalho. Aqui bem objetivo. Ó. Pessoas jurídicas de direito público, privado ou qualquer natureza são obrigadas a garantir ambiente de trabalho acessíveis e inclusivos. A pessoa com deficiência tem direito a igual remuneração por trabalho igual, de igual valor. Então, eu não posso, é uma discriminação a pessoa com deficiência, né? Então, duas pessoas, uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência. Elas trabalham, fazem a mesma função. Eu vou pagar um salário diferenciado, porque essa pessoa possui deficiência e essa pessoa não possui. Posso fazer isso? Não. São direitos iguais. Tá? Vem cá. O poder público, ó, ele deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho. Então, o dever é o poder público. Tá legal? Beleza. Outra situação são esses direitos fundamentais relacionados à assistência social. Pessoal, assistência social, o que eu queria que vocês gravassem? Que a pessoa com deficiência, que ela não possui meios para se sustentar, ela vai ter direito ao chamado benefício de prestação continuada. É um valor. Tá? E o que às vezes eles cobram em prova? Qual é esse valor que essa pessoa tem direito? Um salário mínimo. Anota aí, um salário mínimo. Vem cá. Ó, direito à assistência social. O que é mais importante é assegurar da pessoa com deficiência, que não possui meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo. Tá? Então anota aí, um salário mínimo. Aqui também, direito à cultura, esporte, turismo e lazer. O que é importante aqui? Ó? Aqui vai buscar o quê? A acessibilidade e eliminação de barreiras, né? Para que a pessoa tenha acesso à cultura, esporte, turismo e lazer. Como se faz isso? Ó, primeiro, é vedada, tá? Isso aqui cai em prova, é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência. Pessoal, isso aqui é importante porque isso aqui é oriundo do Tratado de Marrakech, tá certo? Aquele que cai na prova de vocês. Então isso aqui foi oriundo, foi reforçado inclusive pelo Tratado de Marrakech, tá? Essa recusa de ofertar aí obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, ela é vedada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e também foi reforçado pelo Tratado de Marrakech, né? Bom, com relação aqui, ó, teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos, conferências e similares. Pessoal, esses locais é o que vão propiciar o quê? Cultura, esporte, turismo e lazer para pessoas com deficiência. Para qualquer pessoa, né? Para pessoas com deficiência, o que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que ter, por exemplo, em um teatro, assentos reservados para as pessoas com deficiência, tá certo? Então são reservados espaços livres para a pessoa com deficiência e também para o seu acompanhante, tá? Pessoa com deficiência, pelo menos um acompanhante, tá? No mínimo, um acompanhante. Esses assentos, eles têm que ser, não vão ficar tudo no mesmo local, são em locais diversos, tá certo? Locais diversos, tem que ter boa visibilidade, tá? São próximos a corredores e em todos os setores. Por exemplo, um teatro, o teatro tem o setor VIP, o setor comum, ou seja, tem que ter acesso, tem que ter local lá, né, no setor VIP, tem que ter acesso no setor comum também, tá certo? E hotéis, pousadas, né, tem que ter o quê? Quartos, né, dormitórios acessíveis de no mínimo 10% dos seus dormitórios tem que ser acessíveis a pessoas com deficiência. Mas 10% não dá 10% ou no mínimo 1, tá certo? 10% ou no mínimo 1. Vamos lá. Direito ao transporte e à mobilidade. Aqui também uma pegadinha para vocês, ó. Vem cá. Busca-se acessibilidade e eliminação das barreiras. Vagas, o que mais cai em prova aqui com direito ao transporte e à mobilidade? São as vagas de estacionamento. Quais vagas? Aberta ao público, de uso público ou privado e de uso coletivo em vias públicas. Pessoal, esse estacionamento é só vocês lembrar, né? Geralmente aí de shoppings, de estacionamentos públicos, né? O
que tem que ter? Tem que ter estacionamento para pessoas com deficiência. Esse estacionamento para pessoas com deficiência, eles têm que ser o quê? Tem que ser bem localizados, próximo dos acessos. Vocês percebem, né, que os estacionamentos para pessoa com deficiência são aqueles mais próximos às entradas dos estabelecimentos. E também tem que ter o quê? Tem que ter uma reserva mínima. Qual é a reserva mínima de vagas de estacionamento? Anota aí, ó, vagas de estacionamento. Para você lembrar, 2%. O mínimo 2%, tá? Vagas de estacionamento. Então você vai lembrar do 2%, beleza? Não esqueça, né? Ou pelo menos uma, tá? Ou pelo menos uma. Os veículos ali, eles devem ter a credencial, né? Então, o veículo, a pessoa portadora de deficiência, quando ela estaciona numa vaga como essa, ela deve ter que colocar lá a credencial. Essa credencial ela vai conseguir aí no serviço de trânsito, né, do seu município, tá legal? No órgão de trânsito municipal. É lá onde ela vai conseguir essa autorização. Ah, e se ela não tiver? Aí, Código de Trânsito Brasileiro pode receber uma infração administrativa, não é uma infração de trânsito. Tá? Essas pessoas com deficiência, elas têm direito de prioridade também ao embarque e desembarque. Não é só embarque, né? A gente vê de repente lá a pessoa com deficiência tem direito ao embarque, mas na hora do desembarque não tem. É embarque e desembarque tem direito. Tá? E nos serviços, nas frotas de táxi, deve ser reservado 10% da frota de táxi deve ser uma frota acessível à pessoa com deficiência. Então imagina lá, tem uma frota de táxi, 10% daquela frota tem que ser acessível à pessoa com deficiência. Tá? Ó, e aqui, ó, locadores de veículos são obrigados a oferecer um veículo adaptado para o uso da pessoa com deficiência a cada 20 veículos que eles possuem na sua frota. Certo? Tranquilo? Beleza? Pessoal, saímos dos direitos fundamentais, vamos lá para a acessibilidade. A acessibilidade. A acessibilidade eu já comentei com vocês, né? É aquele instrumento utilizado para eliminar aquelas barreiras, tá certo? E aí, olha só, observância das normas de acessibilidade. Tem que observar as normas de acessibilidade quando ocorrer a aprovação do projeto arquitetônico e urbanístico, de comunicação de informação, quando houver o quê? A outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza, a aprovação de financiamento de projeto com a utilização de recursos públicos, tem que observar as normas de acessibilidade, concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacional por entes públicos e privados, tem que observar a acessibilidade. Tá certo? E aí, quando a gente fala em acessibilidade, outra situação importante é o seguinte, o acesso à internet, vem cá, ó, é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos do governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Tá legal? Pessoal, para a gente finalizando essa parte aqui, essa parte da acessibilidade, só queria comentar com vocês sobre 2 institutos. O primeiro é a Curatela. A Curatela está prevista aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a Curatela, eu já comentei com vocês lá no início da aula, né? Bom, a Curatela não vai retirar a capacidade civil das pessoas, mas ela pode o quê? Afetar o quê? A parte patrimonial, tá? Então vem cá, ó, a Curatela. Então, haverá uma redução da capacidade civil no quê? Fazendo com que haja uma medida protetiva extraordinária, ela vai durar o menor tempo possível. Essa capacidade civil, que eu falo quando há uma redução, são relacionados ao quê? A direitos de natureza patrimonial e negocial. É aqui que há a redução, tá certo? Na natureza patrimonial e negocial, não naqueles direitos anteriores que a gente já viu, né? Não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Não alcança, tá certo? Então, curatela. Falou em curatela, lembre que é o quê? Natureza patrimonial e negocial. Aí também nós temos uma outra situação que é a tomada de decisão apoiada. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala que é possível a tomada de decisão apoiada. Pessoal, mas a tomada de decisão apoiada, eu só vou colocar aqui para vocês, vou fazer a leitura, mas ela não está prevista no Estatuto. Né? Como ela funciona, não está previsto no Estatuto, está previsto lá no Código Civil. Então, essa tomada de decisão apoiada, só para você ter ideia do que é assim, a pessoa aqui, ela não perde a sua capacidade civil, ela vai eleger 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas idôneas, com qual ela mantenha vínculos e que são de sua confiança, e essas pessoas vão apoiar ela na tomada de decisão sobre atos da vida civil, tá certo? Professor, isso está aqui no... Não, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala que existe a tomada de decisão apoiada,
Mas o procedimento, como que funciona a tomada de decisão apoiada, está lá no Código Civil. Então, não vai cair na prova de vocês. Tá legal? Beleza. Vamos lá. Para a gente finalizar aqui, tá? Previsão de 4 crimes, e aí é importante que vocês pelo menos saibam quais são esses 4 crimes. E como nós temos apenas 4 crimes previstos aqui, é importante que vocês saibam quais são as penas aplicadas a eles também, porque eles podem cobrar isso em prova, tá? Então vamos lá. O primeiro crime é o crime de discriminação contra a pessoa com deficiência. Então eu estou discriminando, né, essa pessoa com deficiência. Ó. Tá aqui, ó, artigo 88. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoas em razão da sua deficiência, tá certo? Então, por exemplo, eu vou impedir impedir que uma pessoa com deficiência entre em determinado local, ou, por exemplo, eu sou dono de um restaurante e eu não tenho lá um acesso que permita a pessoa com deficiência adentro no meu estabelecimento, tá certo? Ou seja, eu estou discriminando essa pessoa com deficiência, tá? Isso é crime, tá lá no artigo 88, ó, a pena reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Então vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar principalmente a pena, porque isso de repente, né, o examinador de repente ele tá meio estressado aí, né? E aí ele vai lá e cobra para vocês essa parte de crimes e vai lá e cobra a parte das penas. Então, primeiro crime, né? Então, vamos botar aqui, ó, a parte de crimes. Crimes. O primeiro crime é o crime de discriminação, tá? Discriminação. Discriminação. Então, são 4 crimes, né? 4 crimes. Primeiro crime de discriminação, vou botar assim, ó. Só vou colocar assim, crimes e as suas respectivas penas, tá? Pena. Discriminação, a pena, reclusão de 1 a 3 anos, tá? Reclusão, colocando assim numa tabelinha a visualização fica melhor, né? Reclusão de 1 a 3 anos, beleza? Aí ele vai falar aqui pra gente, ó, aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado ou responsabilidade do agente. Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, tá? Aí, no caso, a pena vai aumentar um pouco, né? Vai ser uma qualificadora, a pena vai ser de 2 a 5 anos de multa. No caso, né, o Ministério Público, né, se houver uma publicação desses materiais, o Ministério Público pode solicitar o quê? Que seja recolhido esses exemplares de material discriminatório ou a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação da internet. E ainda, neste caso, né, dessas publicações, é possível que no trânsito de julgado, lá na sentença, na decisão, o juiz determina a destruição desse material apreendido. O outro crime que a gente tem é apropriação de bens. Apropriação de bens da pessoa com deficiência, tá certo? Então, eu me apropriei de um bem da pessoa com deficiência. Apropriação. Apropriação de bens da pessoa com deficiência. Aqui, pessoal, a pena é um pouquinho maior. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos, tá? Então, a pessoa, ela se apropriou, né? Imagina lá um familiar, acabou se apropriando de bens da pessoa com deficiência. Está aqui no artigo 89, vem cá. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Imagina lá, a pessoa com deficiência recebe aquele benefício de prestação continuada, aquele salário mínimo por mês, e uma pessoa, ela vai lá e recebe esse benefício e acaba desviando, utilizando para outras finalidades, né? Parágrafo único. Vai aumentar um aumento de pena, né, se o crime é cometido por quem? Por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário, depositário judicial, ou ainda por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão, tá? Isso cai menos em prova. Depois, abandono da pessoa com deficiência. Então, eu sou responsável pelos cuidados da pessoa com deficiência. Por exemplo, eu sou o pai de uma criança que possui deficiência e eu abandonei essa criança portadora de deficiência, essa criança com deficiência, né? Abandonei ela no hospital, numa casa de saúde, né, num orfanato. Neste caso, eu serei responsabilizado pelo crime de abandono de pessoa com deficiência, tá certo? Então anota aí, ó. Apropriação, abandono. Abandono.
Aqui, a pena é um pouquinho menor, a pessoa é punida com reclusão de 6 meses a 3 anos. Reclusão de 6 meses a 3 anos, certo? Reclusão de 6 meses a 3 anos. Vem aqui, artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos. Ó, na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Então, não é apenas o abandonar. Vai incorrer nessa mesma pena se eu sou responsável pela pessoa com deficiência e eu não promovi os cuidados básicos para ela, tá certo? E por último, a retenção ou utilização de recursos para vantagem devida. Retenção ou utilização de recursos. Retenção, utilização de recursos para vantagem devida. Vem cá, ó, artigo 91. O que ele fala aqui pra gente? Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem. Então eu fui lá, utilizei um documento de uma pessoa com deficiência para tentar me beneficiar daquele atendimento prioritário, tá certo? Da pessoa com deficiência, ou seja, responsabilizado aqui por este crime. Ó, cuidado que a pena aqui é um pouco menor. É o único crime que não é punido com reclusão, que é punido apenas com detenção. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá certo? Então anota aí, ó. Detenção de 6 meses a 2 anos. É o único crime aqui que é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Infração de menor potencial ofensivo, pessoal, a competência vai lá para o juizado especial criminal, é um crime que ele acaba sendo... a sua solução ela é mais rápida, né, mais célere, tem alguns benefícios que são aplicados. Está lá na lei 9.099, isso aí não vai cair para vocês, eu não vou aprofundar tanto, né? Ah, professor, diferença de detenção e de reclusão, já que eu não tenho aqui o direito penal, né, o professor não trabalhou com o direito penal com a gente. Pessoal, a diferença da reclusão e da detenção é que um crime punido com reclusão é aquele crime que quando a pessoa vai iniciar o seu cumprimento da pena, ela vai iniciar no regime fechado, semiaberto ou aberto. O fechado é lá numa penitenciária, certo? Por exemplo, estabelecimento de segurança média ou máxima. O regime semiaberto é numa colônia agrícola ou industrial penal. Uma colônia agrícola já é um espaço um pouco mais aberto. E o regime aberto é na chamada casa de albergado. Na prática, hoje, essa casa de albergado praticamente não existe, né? Mas é na casa de albergado. Seria uma casa aí sem limitações físicas, né? Para o preso. E a detenção, só para vocês entenderem, o regime inicial da detenção, quando eu aplico uma pena para a pessoa que é punido para um crime punido com detenção, a pessoa não inicia no regime fechado, somente no semiaberto e no aberto. Tá legal? Essa é a diferença. O regime inicial, depois é que a detenção pode ir para o fechado. Mas, como regra, inicia no semiaberto e aberto, ou aberto. E a reclusão é fechado, semiaberto ou aberto. Ah, professor, são conceitos que vão cair para mim. Não, só estou querendo situar vocês aqui, né? Como vocês não têm essa parte do direito penal, essa parte criminal, eu quero trazer um pouquinho dessa noção de crime aqui para vocês, né? Ah, o que é um crime? Um crime é aquela conduta que o nosso legislador lá, que o nosso deputado federal, que o nosso senador, ele entendeu que é uma conduta que ofende um bem jurídico protegido, né? Um bem jurídico que ofende a vida, que ofende a integridade física. Por exemplo, o homicídio. O homicídio é o quê? Um crime que ofende a vida de uma pessoa, né? Matar uma pessoa. É crime? É. Mas por que é crime? Porque o legislador entendeu dessa forma e aí ele colocou lá em determinado local que é crime. Essa conduta passou a ser crime e aí ele vai imputar a ela uma sanção penal, tá certo? Então, ele coloca lá uma conduta criminosa e uma sanção penal. Esse é o conceito basicão aí de crime, né? Só para você entender, já que a gente está falando de crimes aqui, e como você não tem aula de direito penal, né? Geralmente, se você tivesse ficar isso no seu edital de direito penal, eu trabalharia com essas noções aí básicas com vocês, tá certo? Com essas noções aí um pouquinho mais aprofundadas com vocês. Beleza? Pessoal, assim nós finalizamos mais o conteúdo do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Eu já estou passando aqui da nossa hora, né? A carga horária que foi disponibilizada pelo professor Rafael já está passando um pouquinho, mas assim, né? Depois eu me entendo aí com o patrão, não fala nada, né? Não fala nada para eles aí. A gente vai ter mais uma aula ainda, já extrapolando aí um pouquinho a nossa carga horária do nosso conteúdo de direitos humanos. Mas vamos lá, o importante é passar conteúdo, é fazer com que vocês tenham conhecimento suficiente para fazer uma excelente prova. Então, na próxima aula eu vou falar com vocês aí sobre a parte de tortura, né? Convenção Interamericana, Convenção sobre Tortura e mais especificamente sobre a Lei 9455 de 97. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, continue com força, foco e fé. Até a próxima aula. Valeu!